Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões rápidas, né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer, até pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil, de adversários mais complicados? E o segundo, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo em um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título? Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos, né, locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então, eu acho que isso, para mim, não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais. O que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse, poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeã do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então, foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante,
mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, àqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno. Quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte, e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo, porque eu queria dar ao torcedor São Paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais? Ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque é um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com... talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando duas dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor são paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Dorival, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Também são duas colocações. A primeira, em que momento dessa campanha você sentiu que esse time poderia bater campeão da Copa do Brasil? Teve algum fator, algo que você viu num treinamento, num jogo, numa conversa, que você falou, esses caras vão chegar? E segunda, se você puder responder, com toda a tua experiência como jogador e técnico, como é estar com o nome agora na história de um clube do tamanho do São Paulo? Se vocês perguntarem a todos os jogadores, no primeiro dia, na minha primeira reunião com o elenco, eu olhei na cara de cada um e falei que eles se preparassem, porque nós chegaríamos a uma final de competição. Falei com toda a certeza do mundo, porque eu acreditava, confiava no trabalho e tinha noção do que era o elenco do São Paulo. E aquilo me fez acreditar cada dia mais que nós não estávamos jogando aquela frase aleatoriamente para que eles entendessem ou não. Porque foi a reação deles que me fez acreditar a cada momento que nós poderíamos realmente atingir algo maior. E é interessante que tudo que foi jogado, tudo que foi proposto, eles aceitavam, eles se agarravam, eles entendiam e eles buscavam correções. E nós encontramos aí um padrão de jogo que nos fez tirar aí em jogos importantíssimos, nos fez eliminarmos aí adversários complicadíssimos e difíceis, fazendo por merecimento ou chegando com muito merecimento a uma final dessa competição. Eu acho que não teve um momento específico, porque eu sempre acreditei nisso. Eu tinha certeza, eu tinha uma convicção muito grande que nós chegaríamos
E se vocês quiserem perguntar para o próprio presidente, no dia que ele foi à minha casa para que nós acertássemos o contrato, a convicção com que eu falei para ele que eu não gostaria que nenhum jogador saísse do São Paulo se não pudéssemos fazer nenhuma contratação. E ele acabou, ao final desses últimos 2 meses ainda, tendo a possibilidade de nos dar aí Lucas Rames como um acréscimo aí ao nosso grupo. Então, para mim, eu acho que foi um momento único em que tudo aquilo que foi colocado ao nosso grupo, eles aceitaram, eles entenderam e eles me fizeram acreditar cada dia mais que eu estava com o caminho andado, no caminho correto, para que chegasse. Eu acho que com relação à segunda pergunta, a alegria que eu estou sentindo hoje é imensurável. Por favor, presidente. Não. Por favor. Oi? Já tomou banho? Já, vários deles. É imensurável a alegria que eu sinto hoje de poder deixar um cantinho de uma história belíssima, de um clube belíssimo, uma página, pelo menos, preenchida aí com o nosso nome, o nome desses atletas que valorizaram consideravelmente essa campanha. Eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido. E eu quero fazer uma colocação aqui, não por estar ao lado do presidente, eu pedi, inclusive, que ele pudesse participar dessa reunião, porque, às vezes, as pessoas não têm noção e não entendem tudo que está sendo desenvolvido e feito dentro de São Paulo. Por isso que, há uns 3 meses atrás, aqui mesmo, eu falava para vocês que o São Paulo estava se preparando para que grandes resultados acontecessem. Poderíamos, talvez, aguardarmos aí 1 mês, 3, 6, 1 ano, mas aconteceria em algum instante. Como em 2018 eu falei a mesma coisa a respeito do Flamengo. Logo na minha saída, em 18, em 19, ganham tudo, justamente pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. E tudo que o presidente tem feito, de estar dentro do clube praticamente todos os dias, no CT, aqui no Morumbi, participando ativamente de tudo que vem acontecendo, entendendo todas as solicitações e todos os pedidos que nós fizemos. Nós chegamos a ter várias propostas aí para os nossos jogadores. O presidente segurou todas elas, porque o objetivo maior e único era poder dar um título ao torcedor são paulino. E, presidente, eu agradeço aqui de público o senhor ter entendido, encampado a ideia, aceito, mesmo que com todas as dificuldades, passar por um momento como esse, porque eu acredito que não tenha preço o que está acontecendo hoje com o nosso clube, e com a certeza de que as conquistas estarão abertas. Muitos e outros, com certeza, acontecerão pela lealdade, pela dignidade e pelo trabalho. São Paulino pode ter certeza que ele está muito bem representado. Porque tudo que está acontecendo dentro do clube, só as pessoas que estão no entorno têm noção. Mas eu não tenho receios em afirmar que o São Paulo caminha a passos largos para voltar a ser a grande equipe que sempre foi e que marcou a história do futebol brasileiro. Poxa, obrigado, Dorival. Na verdade, o Dorival, além de ser um extraordinário profissional, um ser humano maravilhoso, e quando a gente fala Dorival, é a liderança dele. Tem o Pedrinho, tem o Lucas, que é o filho dele, que tem um futuro promissor, maravilhoso. Tem o Celso, preparador físico. Tem o Bruno aqui também. Tem uma família maravilhosa. E o que o Dorival disse é o seguinte, é o empenho, a dedicação, a verdade. Então, quem tem que falar aqui é o Dorival. Eu vim aqui porque ele pediu, eu fiquei muito feliz, Dorival. E não tenha dúvida, o seu nome está na história do São Paulo. E nós vamos trabalhar para caminhar com o planejamento. Quero aqui também homenagear o Belmonte, o Rui Costa, o Nelsinho Chapecó, o Muricy Ramalho, Milton Cruz, grande companheiro. Mas o Dorival, com a comissão técnica que veio, quando nós fomos na casa dele, eu me lembro, nós estávamos lá conversando, eu disse, pô, Dorival, vamos dar a mão e fechar esse negócio aqui com o Edson. Demos as mãos e ele ia preparar a mala.
Eu falei, ô Dorival, amanhã a viagem é 7h30 da noite. Mas aí o Bruno, o Lucas arrumaram bem as malas, meio confuso lá as roupas, tudo, mas nós saímos para 7h30 da noite e você veio integrar no dia seguinte. E o Dorival reuniu o elenco e disse, nós vamos por coisas grandes. Na hora, eu vi alguns jogadores falando assim, será possível? Será possível? Aqui está o Belmonte. Então, eu estou aqui do lado de, primeiro, um ser humano, um cidadão extraordinário. E depois o grande profissional que é. Mas é um cidadão. E o São Paulo tem esse cidadão no comando. Então, eu estou aqui, Dorival, você já tomou um banho dos atletas, se senta homenageado por 22 milhões de torcedores. Uma noite histórica. E pegamos clubes, grandes elencos, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Olha que enredo maravilhoso de conquista. Então, Dorival, muito obrigado. E nós vamos por mais. Já vamos pensar no jogo do Curitiba, vamos pensar depois no Corinthians. É assim que é a vida. Mas essa história está registrada nos anais da instituição São Paulo Futebol Clube. Parabéns, Dorival. Dorival, boa noite. Tudo bem? A gente viu uma cena muito bonita de você saindo ali do campo com os olhos bem marejados. E você é um cara que já ganhou tudo na sua vida praticamente, Libertadores, terceira Copa do Brasil. E parece que teve um sentimento mais do que especial esse título. Eu queria que você comentasse a emoção que você teve, que eu não lembro de ver um Dorival tão emotivo como você demonstrou na saída do Morumbi. Foi diferente para você hoje? Se eu falar para vocês, é a mais pura verdade, tá? É de coração. Foi muito diferente porque era um título que o São Paulo não tinha. Era um título que seria muito importante. Eu vi uma disputa se não me falha a memória, em 2000, eu estava assistindo... 2000? Eu estava assistindo pela TV e eu vi o São Paulo perder um título em 6 ou 7 minutos, praticamente tomando uma virada do Cruzeiro dentro do Mineirão. E eu não fazia ideia que realmente o São Paulo ainda não havia tido uma disputa de Copa do Brasil, a não ser depois chegando novamente aqui no clube e vendo todas as conversas a respeito, né, daquele momento, e eu falei, aquilo foi marcante para mim, da forma como aconteceu lá atrás. Eu ainda estava praticamente iniciando, era auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira na ocasião, no ET Jundiaí, e aquilo me marcou bastante. E quando eu falei que seria muito importante para o São Paulo, nesse momento, depois de 20 anos, 23 anos, você voltar a uma disputa de uma competição, e principalmente com o trabalho que estava sendo desenvolvido aqui dentro, o que seria fundamental para esse momento do clube, para a diretoria, para os atletas e funcionários, além, naturalmente, e principalmente, do nosso torcedor. Então, eu acho que isso daí pode iniciar um novo momento na história, na vida desse clube. Por isso que era marcante. Não, volto a falar, não tinha nada a ver com relação ao Flamengo, a quem eu tenho muito respeito e consideração. Esses jogadores eram meus jogadores até 7 meses atrás, 8 meses atrás. Eu tenho muito carinho por cada um deles e amizade. Então, para mim, não tinha esse sentido. O sentimento foi de tentar chegar a um título, principalmente ao torcedor vivenciando esse momento que está vivenciando. Porque eu acho que pode ser um divisor de águas ao São Paulo. E graças a Deus tudo aconteceu. Então, a pressão desses últimos 30, 40 dias não foram fáceis. E tudo que nós passamos juntos é que fez com que crescêssemos ainda mais profissionalmente e valorizássemos muito essa conquista. A emoção foi nesse sentido, te garanto. Dorival, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Queria que você comentasse um pouquinho, porque depois da partida de ida, uma vitória importante, que deu essa possibilidade de empatar em casa e ser campeão, São Paulo não fez alarde, e acredito que isso muito passa por você e pelo seu estilo, de ser muito pé no chão até o apito final, até poder comemorar e se emocionar da forma que você relatou. Eu queria que você falasse o que aconteceu do primeiro jogo para o segundo, como foi essa semana para o Dorival, para a equipe, como é que você sentiu, e se fechar a casinha nesse sentido, sem fazer alarde, com muita serenidade, foi um dos ingredientes também para o título. Eu acho que tudo que o São Paulo viveu nos últimos anos, e principalmente com algumas decisões, foi um ponto muito importante para que não repetíssemos aquilo que havia acontecido.
nós nos preparamos no nosso limite. Nos preparamos talvez como nunca tenha acontecido em relação à minha comissão técnica, em sintonia com a diretoria, com atletas, para que nós não dessemos um passo sequer além do que era necessário. Nós nos preparamos muito para esse momento, para essa decisão. Inclusive, eu senti até a equipe emocionalmente um tanto quanto carregada hoje. Eu acho que eles ainda trouxeram um pouco dessa obrigação para dentro de campo. Isso poderia ter sido ruim. Até o momento que nós estabilizamos o jogo, nós demoramos um pouco para que entrássemos em condição de competição. E isso, talvez, se nós tivéssemos dado uma brecha um pouquinho maior, poderia ter sido fatal. Então, eu acho que foi muito importante tudo o que aconteceu para que nós preparássemos com toda a atenção do mundo esses últimos dias. Porque seria um momento fundamental para o clube e eu acho que foi isso que aconteceu, foi o que todos viram. A entrega desses jogadores foi um fato impressionante, desde o jogo lá do Maracanã, quando, na minha cabeça, e depois vendo a explanação de muitos comentaristas que afirmavam e tinham a certeza que o Flamengo seria feliz naquele dia, e nós conseguimos fazer um jogo de altíssimo nível. Volto a falar à frente de uma das melhores equipes do futebol sul-americano. Dorival, boa noite. Boa noite. O Júlio Casares aqui há pouco falou que agora, né, comemorar um pouco, já pensar no futuro, né, tem brasileiro pela frente. Mas eu queria falar especificamente sobre um personagem que pode ser muito importante para o futuro de São Paulo, que é o Lucas, né? O Lucas, ele tem contrato com o clube, né, até o fim da temporada. Hoje seu trabalho, né, daqui para frente também vai ter um pouco de convencimento para o Lucas ficar para 2024, e eu imagino que você considera ele fundamental para o São Paulo ter ainda mais sucesso na próxima temporada. Ele é um cara fundamental para você, pensando a médio prazo? Eu acho que totalmente. Se nós quisermos ver um São Paulo novamente forte, em condições de disputar grandes títulos, nós precisamos de jogadores desse nível dentro do clube. E o Lucas, ele sabe a importância que ele tem. Está acontecendo algum rolo aí? Então, nós temos que temos dentro do nosso grupo jogadores desse nível. São Paulo tem que voltar a ter esses grandes jogadores. Lucas é fundamental. Eu não tenho dúvidas que ele, caso ele se sinta bem, se sinta confortável, como vem acontecendo, ele dificilmente sairá daqui. Ele sabe o respeito que ele adquiriu com o torcedor dentro do nosso grupo de trabalho. Para mim, ele é um cara fundamental para que novamente nós possamos aí almejar coisas maiores. Dorival, parabéns pelo título. Você mesmo citou a importância do presidente não vender jogadores na atual temporada para que o São Paulo pudesse conquistar um título. Além de não ter vendido ninguém, ainda trouxe o Lucas e o Rames. Mas a gente sabe que a realidade para 2024 é outra. O São Paulo vai sim precisar negociar alguns desses jogadores do atual elenco. Muitos receberam já propostas, já tem algumas coisas encaminhadas, enfim. Como você vê esse ponto, essa questão? Eu queria que você também falasse um pouco sobre a responsabilidade de reformular esse elenco, trazer novos jogadores, lidar com a saída de outros atletas super importantes e se, de fato, você estará à frente do São Paulo em 2024. Bom, primeiro eu tenho um contrato até dia 31 do 12 de 24. Segundo, futebol é dinâmico, você sabe muito bem. É muito dinâmico, então daqui a pouco a diretoria se enche em relação ao profissional que está ali na frente. Isso aí pode acontecer a qualquer instante, vocês sabem. Terceiro, se nós pararmos para avaliar um pouquinho, o que valia esse elenco há 5, 6 meses atrás, o que vale esse elenco a partir desse momento? Será que não valeu a pena? Um outro aspecto, quando eu pedi para que não acontecessem saídas, não precisaríamos ter contratações. Eu não gostaria que tivéssemos saídas. É justamente porque naquele momento nós dificilmente conseguiríamos uma reposição à altura de um atleta
principalmente desses garotos aí que estão completando agora 100 jogos com a camisa de um clube e buscando, alcançando uma primeira valorização. Então, tudo que aconteceu, eu acredito que tenha sido muito bem pensado, avaliado, e principalmente, na tomada de decisão, nós tivemos aí um crescimento do clube de um modo geral, porque uma conquista como essa, ela só tem a valorizar. Tem a valorizar o elenco, tem a valorizar a equipe passa a ser muito mais respeitada. Com certeza, quem vem amanhã atrás de um atleta do São Paulo vai saber que ele vai ter que gastar para poder tirar um jogador daqui de dentro. Se o São Paulo quiser alcançar recursos, ele vai alcançar através de conquistas e competições e campeonatos. Ele vai vender um pouco mais caro a sua camisa. Ele vai continuar trazendo, em vez de 20, 25 mil pessoas, ele vai continuar trazendo 50, 60 mil pessoas dentro do Morumbi em todos os jogos. Para que isso aconteça, nós temos que ter um grande time. Nós não podemos ficar à mercê de vendas a todo momento. É natural que o São Paulo tenha que vender ao final de um ano. Pode ser que isso aconteça, mas nós teremos um tempo para uma reposição. Um outro aspecto, às vezes uma venda, ela alcança um valor considerável. Só que a recompra, a reposição, ela é muito mais cara do que a venda. Porque às vezes você vai buscar 2, 3, às vezes 5 jogadores para poder cobrir o espaço que era de um apenas. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e avaliado se é o momento adequado. Por isso que, para mim, essa tomada de posição da diretoria foi fundamental. E o trabalho do Muricy, juntamente com o Rui, com o Belmonte, com o Nelsinho, para que chegássemos ao presente, com tudo isso fortalecido, todos falando a mesma linguagem, para que pudéssemos ter um confronto hoje contra o melhor elenco sul-americano. Senão não conseguiríamos, não alcançaríamos os resultados. Você vê, para que isso acontecesse, nós tivemos que abrir mão de boa parte do Campeonato Brasileiro e agora temos que começar a correr atrás no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso tem um preço. Será que valeu a pena? Olha a alegria desse torcedor. 65, 67 mil pessoas dentro do Morumbi. Eu acho que a resposta está dada. E Dorival, completando o seu raciocínio aqui no fundo, professor, ao vivo no Mesa Redonda. O título de hoje, com a bilheteria desta tarde, arredondando para cima, 100 milhões de reais na conta do São Paulo. E eu gostaria que você relembrasse como é que foi a saga do Júlio Casares, o presidente, para te contratar. Ele foi lá para Floripa, praticamente te colocou dentro do avião e trouxe você às pressas para cá. Por coisa de 15 minutos você não ia receber uma proposta do Corinthians, talvez de outros clubes. Queria que você relembrasse isso e como a vida é, né? Não, basicamente foi isso que aconteceu. Nós fechamos a negociação. E eu fiquei muito feliz com esse momento, porque eu gostaria muito de voltar ao São Paulo em algum instante, justamente porque aquele trabalho de 2017 e 2018 não havia sido completo. O que aconteceu aquele ano lá foi muito estranho, porque confiaram no pior momento do clube naquela situação, que era uma zona de rebaixamento em 2017. E, de repente, para que iniciássemos uma reformulação para 2018, acharam que não seria conveniente a manutenção, sendo que eu havia conversado e muito com o presidente anterior, justamente a respeito disso, que se ele quisesse, ele mudasse naquele momento, em dezembro. Até porque nós iniciaríamos o campeonato com 10 dias de treinamentos e só pararíamos na parada da Copa do Mundo daquele ano. Porque o São Paulo era a única equipe que jogaria as fases preliminares da Copa do Brasil. Nós não tínhamos, naquele instante, nós não tínhamos ainda um elenco definido. Nós tínhamos muitos garotos que estavam praticamente iniciando naquele instante. Igor, Sara, Pedro. Tinham muitos garotos que estavam sendo requisitados ali das categorias de base. E alguns outros que não puderam se apresentar pela Copa São Paulo, no caso do Antony, Elinho e outros mais que nós tínhamos pedido. Liseiro. Então, assim, ficou aquilo em aberto.
E eu gostaria muito de ter retornado ao São Paulo para que eu pudesse finalizar aquele trabalho. E graças a Deus acabou acontecendo. Eu fiquei muito feliz com a tomada de posição do presidente. Chegamos a um consenso. A conversa foi fácil, não foi... Ele falou aqui que foi meio complicado, não foi, não. Foi tudo bem tranquilo. Boa noite, Dorival. Aqui. Talvez seu grande mantra aqui na coletiva que você sempre falou pra gente é coisas boas virão. Queria saber por que você tinha tanta certeza, por que você sempre cravava essa frase, sempre falava ela em coletivas. E um complemento, você falou das pessoas próximas que você se abre. Seu neto Mateus tem 1 aninho só, né? Como que você pretende contar para ele um dia que você foi campeão dentro do Morumbi? Como você vai explicar a tarde de hoje que você viveu? Realmente. Já ele vai aprender, já ele vai entender o que é essa vida nômade que a gente vive aqui. Esses últimos 40 dias aí foram bem pesados, não foram fáceis, não. Não é simples, não. Por isso que a gente já não tem mais cabelo, as coisas vão... Vai ficando ruim a situação. A primeira desculpa... Aquilo que eu falei para vocês, eu acho que quando você chega, você tem que apresentar soluções aos jogadores. E eu acho que foi isso que foi feito. Nós apresentamos soluções e eles entenderam, acreditaram e começaram a desenvolver. A partir de um determinado momento, quem me dá uma resposta de que as coisas possam acontecer são os próprios atletas em campo. E a cada momento que eu via, mesmo em derrotas, porque geralmente quando você vem aqui, depois de uma derrota, as pessoas não avaliam o que foi o jogo. As pessoas não fazem uma leitura correta, fazem a leitura do que foi o resultado, só. Eu ainda dizia, tentava explicar, olha, o time está forte, o time está inteiro, o time tem padrão, o time está consciente do que está fazendo. O jogo do meio de semana, do primeiro tempo, nós fizemos o que fizemos no jogo com Fortaleza e saímos perdendo a primeira etapa. Então é o futebol, é assim. E o que me fez acreditar cada dia mais foi a postura deles, de entenderem, de aceitarem, acreditarem, confiarem naquilo tudo que nós falávamos. E eu salientava toda a reunião, nós vamos chegar, pode acreditar que nós vamos chegar. A desconfiança no primeiro dia foi geral. A desconfiança na primeira semana já foi um pouquinho diferente. Depois da vitória com o Ituano lá fora, começou a melhorar. Quando nós conseguimos passar pelo esporte, começaram a mudar um pouco o perfil, até porque o susto foi muito grande naquele jogo do Morumbi. E eu acho que foi uma escola importantíssima para os jogos com Corinthians e Palmeiras. Então, eu acho que tudo isso aí foram momentos que eles mesmos foram abrindo, foram criando e aproveitando tudo aquilo que havia acontecido no ano anterior, porque muitos deles estavam nessas fases decisivas de Copa do Brasil e Sul-Americana e perceberam o quanto foi dolorido, o quanto sentiram e a responsabilidade que ficaram para que esse ano a gente pudesse resgatar de alguma forma algum caminho aí que nos levasse a um momento como esse. Boa noite, Dorival. Matheus Pinheiro, da Itatiaia. Primeiro, parabéns pelo título. Queria voltar num assunto que a gente conversou depois do jogo do Maracanã, quando eu toquei no assunto do Nestor, naquela época, ter 3 jogos de finais, 3 assistências, e agora são 4 jogos de finais, 3 assistências e um gol decisivo. Você fala muito sobre o futebol ser dinâmico. Eu acho que o futebol ser dinâmico é um exemplo muito claro da situação que viveu o Nestor nessa temporada. O Nestor, há pouco tempo, recebia ameaças nas redes sociais e dentro de uma temporada, muito com o seu auxílio, que teve sempre as características de gostar de jogadores de base, conseguiu evoluir, chegou hoje como o jogador mais importante em campo nessa tarde. Queria que você pudesse falar, eu sei que você não gosta de individualizar muito as análises, mas pudesse falar um pouco da evolução do Nestor, e você deixou escapar contra o Fortaleza que teria mais jogadores da base vindo para jogar agora no final do ano. Tem essa projeção mesmo? Como é que funciona isso na sua cabeça? Não, a projeção é essa mesmo, e tem mesmo. Tem vários jogadores sendo observados aí, porque o trabalho é dinâmico, ele não para. Com relação não só a Nestor, eu acho que o Alisson não passava por um grande momento, o Caio não passava por um grande momento, vários jogadores sendo contestados, o que é normal naquele instante. Agora,
não se diminui o brilho de um grupo, os valores de uma equipe. E isso vinha acontecendo com frequência em relação ao São Paulo. Eu acho que foi uma mudança de comportamento de todos. Incluo em tudo isso esses jogadores que foram fundamentais e decisivos, mas o principal é que nós tivemos um elenco que sustentou essa recuperação desses garotos. De que maneira? Treinando com uma dedicação e uma entrega muito maior, exigindo de cada um deles, participando em muitos momentos. Eu acho que todo esse contexto é que fez com que todo mundo crescesse, todos melhorassem, todos evoluíssem, buscassem um espaço. É raro hoje a gente ver um cara descontente. Descontente é natural que não seja a palavra correta, mas eu não vejo em nenhum treinamento jogadores com cabeça baixa e podem não estar sendo nem relacionados, mas estão ali se dedicando, buscando, trabalhando, porque a qualquer instante eles possam estar presentes. E eu quero citar, desculpem, eu quero citar um exemplo aqui que para mim foi fundamental em tudo isso. Luciano. Foi um jogador importantíssimo ao longo de toda a temporada. É decisivo em muitos momentos. Entendeu toda a situação e o contexto desses 2 jogos últimos. Foi decisivo em jogos para a nossa equipe. E nas 2 partidas ele ficou no banco, ele tomou a frente nas reuniões, ele tomou a frente nas atitudes em relação aos jogadores, ele tomou a frente em treinamentos. E eu sei, mais do que ninguém, a vontade que ele tinha de poder estar em campo para poder ser decisivo como ele sempre foi. Então isso, para mim, é de uma satisfação e de um prazer muito grande você poder dirigir um grupo que mesmo com 40 jogadores no elenco, eu imaginava que fossem 32, 33, ontem eu estava contando, ainda nós temos 6 no departamento médico. Mesmo assim, eles se mantêm motivados e cada um tentando buscar o seu espaço. Isso aí, para quem comanda, sou muito sincero com você, é muito difícil de acontecer. Até porque nós tivemos aí 8 resultados negativos entre Campeonato Brasileiro e, enfim, e em nenhum instante, em nenhum momento eu senti esse grupo desmoronando, caindo, diminuindo o ritmo. É prazeroso você poder estar à frente de um grupo como esse. Dorival, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo título. Você fala muito sobre essa questão de, no começo do ano, quando você chegou, o elenco estava meio desmotivado, não pensava tanto que ia chegar numa final, e você já cravou que queria colocar a equipe numa final. Hoje você conquista um título histórico para o São Paulo, um título que nunca tinha sido antes conquistado. E eu queria que você falasse agora, pensando no futuro, como que você desenha o São Paulo e quais são suas metas, pensando tanto nessa reta final de Brasileiro, quanto no próximo ano, com o possível sonho de uma Copa Libertadores, podendo voltar a ser a realidade para o time? Primeiro, não é que eu não acreditasse, né? A colocação correta é que ninguém acreditava no elenco do São Paulo. Tá? Ninguém acreditava e eu via, porque eu estava assistindo muitos programas quando eu estou em casa, o pós-jogos, e eu percebia e não entendia, porque eu sempre vi no time de São Paulo, e ainda citei isso, que tinha sido a única equipe do ano passado que tinha conseguido envolver o time do Flamengo. E ninguém reconhecia isso. E eu sabia que tinha qualidades dentro do grupo. Mesmo que alguns jogadores que foram muito importantes no ano anterior haviam saído da equipe. Caso do Patrick, casos do Reinaldo. Tinham alguns outros aí que haviam saído. Eu sempre acreditei muito, porque eu percebia que esses garotos tinham muitas qualidades e que talvez naquele instante tivessem perdido um pouquinho o caminho que poderia levá-los a uma condição. Então foi por isso que eu acreditei demais, primeiro no trabalho que nós desenvolvemos e segundo no potencial que essa equipe tinha. Eu acho que foi esse o caminho que nos levou a essa recuperação. E a segunda, desculpa...
possibilidade de uma Libertadores no próximo ano? Eu acho que nós temos que pensar com calma. Primeiro, tentar digerir tudo isso que está acontecendo nesse momento. Não esquecemos o Campeonato Brasileiro, que está perigosa a nossa situação. Voltarmos a focar totalmente. Não é fácil você desligar a chave de Sul-Americana, ligar a chave de Copa do Brasil, ligar a chave de... Era a equipe que estava jogando 3 competições ao mesmo tempo, era a única no país. Para vocês terem uma ideia, se nós tivéssemos passado na Sul-Americana, quarta-feira agora estaríamos decidindo uma vaga de semifinal. Para semifinal. Para final. Para vocês verem o que seria nesse instante. Então, não dá para você... Infelizmente, quem vai chegando em semifinais e finais, eles são penalizados, porque as decisões elas se acumulam e todas elas no mesmo momento. Por isso que nós temos que ter muita calma, tranquilidade. Tentamos agora finalizar esse Campeonato Brasileiro no melhor nível possível, para que depois, sim, já nesse intervalo, comecemos a pensar em algumas coisas para o ano seguinte. Mas volto a dizer, respondendo inclusive aquela pergunta anterior, que se o São Paulo quiser se manter novamente na prateleira de cima, nós temos que pensar em jogadores do nível do Lucas, porque o São Paulo sempre teve esse nível de jogadores aqui dentro. E nós não podemos perdê-los. Ao contrário, as saídas serão pontuais e as contratações necessárias dentro de determinadas situações. Dorival, boa noite. Aqui, parabéns por mais um título. Eu queria voltar ao que o Luciano falou aqui depois daquele banho que você tomou, de que você teria regredido ao abrir para o São Paulo e de que era um elenco limitado. Eu queria saber como é para você, como técnico, ver um jogador tão importante sair em defesa sua por vontade própria num momento como esse, se você concorda com o Luciano de que esse título é também um pouco de uma resposta a essas críticas. Não, eu acho que a gente não precisa responder. As colocações que eu fiz aqui anteriores, eu acho que elas dão mostra apenas de um sentimento que eu tinha, não é uma resposta a ninguém. Cada um pense o que quer, cada um entenda da forma como queira. O que responde são os meus resultados, as direções de clubes e aos torcedores que eu sempre procurei passar alguma coisa. Eu vejo a reação das torcidas aí onde eu caminho, onde eu vou. Olha, eu sou corintiano, eu sou santista, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno. Poxa, e sempre contam uma história legal de algum momento, de alguma situação. Então, isso para mim é que tem preço. O resto, eu sou muito sincero, ficar rebatendo, eu não costumo fazê-lo. Eu prefiro mostrar com trabalho, com dedicação e com resultados. Boa noite, Dorival. Parabéns pelo título. Diante da pessoal da comunidade... Peraí. Agora tá. Parabéns, Dorival, pelo título, parabéns pela conquista. Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes e da Rádio Web Total do Rio de Janeiro. E, mediante a comunidade torcedora surda dos São Paulinos, quero falar para você que você é o cara. O pessoal está falando, você é o cara. O pessoal está muito feliz. E quero dizer para você também, Dorival, que é uma emoção minha também dividir esse marco histórico com você aqui no São Paulo. É a primeira vez que acontece aqui no Brasil que uma comunidade surda do Brasil todo tem um acompanhamento de uma final de um campeonato do Brasil. E parabéns, e você é o treinador que está nessa história, junto com o título e para todos os torcedores surdos do São Paulo. A minha pergunta, Dorival, é o seguinte, vou começar assim. O Dorival é um cara muito família. Isso a gente dá para perceber quando os jogadores entram em campo, fora de campo, o ambiente no clube, o ambiente nas salas, o ambiente que nós vimos aqui na conquista do título. Isso tudo é carinho, Dorival. Isso tudo que a gente percebe é carinho. E eu queria perguntar a você se no ambiente, no dia a dia, com o marqueiro, com o roupeiro, com o massagista, com essas pessoas todas que vivem no dia a dia, como você falou, são nômades. É muito difícil você conciliar a sua vida
com a sua família, que é o pilar em casa, que é o arroz com feijão. É a senhora de casa, os filhos, que esperam ali conquistas e sofrem também nas derrotas. E ao vencer, e hoje você tem essa conquista maravilhosa, eu queria não fazer uma pergunta para você, não. Eu queria que você dissesse para os bastidores, para as pessoas que acompanham você diariamente nos treinos, nos momentos difíceis e momentos de conquista como esse. Que você passasse uma mensagem, uma homenagem para eles, claro, e para a sua família, que sofre quando você desproporcionalmente recebe críticas desproporcionais, e também os jogadores, os familiares dos jogadores. Uma mensagem também, porque conquista, a gente também tem que agradecer o nosso grande pilar, que é a família. Eu acho que não tem como não ter por trás, né, uma sustentação familiar. E isso acontece com todo profissional, principalmente com a exposição que nós temos, que, infelizmente, dentro do nosso país, só se conhecem os resultados quando são positivos. Ninguém tem noção do que se passa dentro de um ambiente de trabalho. Com tudo que o São Paulo fez até agora, se hoje nós chegássemos e não tivéssemos conquistado esse título, é natural que as contestações aconteceriam, as dúvidas, as incertezas continuariam sendo grandes, e talvez não vissem valores num elenco que tem muito para acrescentar, muito para crescer, mas, acima de tudo, que tem coisas muito boas. E que talvez não aparecessem da forma como acabaram acontecendo, agora com essa visão de uma equipe que acabou de sair de uma grande conquista. Por isso que, para mim, assim, eu fico muito feliz com o ambiente que a gente consegue construir dentro de um clube, porque eu acho que a mais simples função num clube, ela tem tanta importância quanto a função principal de um time de futebol, que talvez seja ali o seu presidente, seu treinador e os jogadores. Então, eu acho que nós temos que aprender a valorizar o ser humano e reconhecer que cada um teve uma parcela importantíssima para que pudéssemos chegar e viver um momento como esse. Eu acho que a família é o pilar de tudo e ela dá sustentação para todo e qualquer profissional em qualquer área de atuação. Encerramos então a entrevista coletiva do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.